Agora vamos para a palavra, né? Aleluia. Isso aí era apenas os avisos, né? Que o pastor Marcos deixou aqui para eu estar trazendo para nós. E também lembrando, né? Que toda quarta-feira, agora de julho, os temas estão sendo temas livres. Então quero te falar, venha para o culto da quarta. Uma presença de Deus. Gente, valorize os cultos. Não fica na tua casa não com preguiça. Show preguiça. Vai se encher do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo muda a história da sua família, muda a história dos seus amigos. Sabia disso? Se encha do Espírito Santo, se encha da glória de Deus. Coloque a mão no seu coração. Diga: Espírito Santo, eu quero experimentar o que é ser cheio de Ti. Eu quero experimentar o que é ser cheio do Teu poder. Eu quero experimentar o que é ser cheio da Tua vida. Diga: Espírito Santo. Agora bota a mão na cabeça. Diga: enche-me. Enche-me. Diga: Espírito Santo, enche-me. Nós queremos ser cheios, Pai. Oh, assim como os irmãos lá em Atos eram tão apaixonados por Jesus. Eles queimavam tanto, eles conseguiram revolucionar Jerusalém. Mas não ficou só em Jerusalém, foi se espalhando. Eles eram tão apaixonados por Ti, que eles revolucionaram, Senhor, famílias. Revolucionaram, Senhor, a sociedade com a Tua presença. Quem quer ser cheio da presença do Senhor? Quero te desafiar. Vai buscar o Senhor mais. Gasta mais tempo com a palavra. O que eu quero pregar hoje que o Senhor colocou no meu coração? Terminando bem a carreira cristã. Quem quer terminar bem? Nem todo mundo termina bem. Mas quem quer terminar bem aqui? Eu quero terminar bem. Eu me lembro, entregando minha vida a Jesus com 14 anos. Quem eu sou hoje. Mas eu quero terminar bem. Quando eu olho para Paulo, aquele rapaz quando se converteu, ele era um homem intenso. Sempre Paulo foi muito intenso. Ele disse que quando ele não conhecia Cristo, ele era irrepreensível como fariseu. Ele era um homem muito dedicado a Deus. Mas ele estava com o pensamento contrário. Mas um dia, na estrada de Damasco, mais ou menos meio-dia, Paulo teve uma experiência com Jesus. Jesus entrou na vida dele. Ele nasceu de novo. Foi tão forte a experiência de Paulo com Cristo. Foi tão forte, a luz veio sobre ele tão forte, meus irmãos, que ele ficou cego por 3 dias. 3 dias cego, mas buscando o Senhor, ele teve uma visão. Olha, ele se converteu. Imagina as experiências que aquele rapaz teve. 3 dias sem comer e beber. Ele foi logo se convertendo, 3 dias de jejum completo. 3 dias sem comer e beber. E ele só orava. E ele teve uma visão que alguém vinha. Era Ananias, botava a mão na cabeça dele e ele enxergaria. Aí Jesus foi lá onde estava Ananias. Ananias, tem um rapaz chamado Paulo, ele está orando, ele teve uma visão. E eu quero que você vá lá, porque ele viu você chegando. Colocando a mão sobre a cabeça dele, você vai enxergar. Gente, olha as experiências de um novo convertido. Já imaginou que experiência? O cara acabou de nascer de novo. Mas ele se converteu. Paulo sempre foi muito intenso, meus irmãos. Se tem uma palavra que define o apóstolo Paulo, se chama intensidade. Quem quer ser intenso em amar Jesus? Eu não sei se tu perdeu o primeiro amor, ou se você nunca experimentou o que é ser apaixonado. Mas Jesus quer te tocar para você se apaixonar nessa manhã. Quem quer ser tocado pela glória de Deus e se apaixonar por Jesus? O segredo é: vai para o teu lugar secreto. Pega a tua Bíblia. Adora Jesus. E teu coração vai ser incendiado. Mas ele não ficou somente um rapaz novo convertido. Vai olhar a trajetória dele.
Olha a vida de Paulo. Naquele momento não tinha muita sabedoria. Causou um tumulto lá em Jerusalém, porque queria converter as pessoas a pulso. Teve que ser enviado para Tarso. Lá vai Barnabé atrás dele, levou ele para Antioquia. E ele foi crescendo, foi crescendo. E Antioquia, ele foi enviado como missionário. E aí, haja pregar o evangelho, padecer por Cristo, apanhar, ser preso. Mas ele nunca perdeu a paixão por Jesus. Chegou mais ou menos 63 anos, ele foi decapitado. Apaixonado. Olha o que ele escreveu. Prestes a ir lá para o lugar de morrer. Ele estava escrevendo. Ele, nessa carta, a última carta que ele escreveu, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Completei a carreira. Mas sabe, guardei a fé. Combati o bom combate. Depois, Gabriel, tu muda o slide, por favor, para o próximo culto. Certo? Obrigada. Então, Paulo, ele sempre foi apaixonado. Sempre foi apaixonado. Não sei se o pessoal lá de trás está vendo as letras. Está conseguindo enxergar o pessoal lá de trás? Então, o que é terminar bem a carreira cristã? Ô pastor, o que é carreira cristã? Sabe o que é uma carreira cristã? É a jornada da fé. Meu irmão, sabe o que é carreira cristã? É como você está vivendo sua vida. Você tem quantos anos de crente? Não diga. A minha pergunta é: como está a tua jornada? Como está a sua caminhada com Cristo? Você está crescendo? Então a carreira cristã é a vida que um cristão vive, desde o momento que aceita Cristo até o final da sua vida. Até o último suspiro. E Paulo terminou bem. Não era porque ele estava preso, nem foi porque ele foi decapitado que terminou mal. Ele terminou bem porque ele terminou apaixonado por Jesus. Ele não era um homem amargurado contra as pessoas. Ele não guardava mágoa de ninguém. Ele não esfriou na fé porque alguém rejeitou ele, não honrou ele, não deu um elogio. Paulo não vivia para agradar pessoas. Ele disse: se eu procurasse agradar os homens, viver para agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Gálatas fala sobre isso. Você tem uma vida. Você está vivendo sua vida para agradar a quem? A você? Quem é seu dono? Você mesmo é seu dono? Você mesmo determina o que faz com sua vida e com seu tempo? Então você precisa se ajustar para você viver uma vida para agradar a Deus. Qual é o propósito da sua existência e da minha existência? É agradar a Deus. Irmãos, tô nem aí se vão gostar de mim, da minha pregação. Eu não gosto quando a pastora prega. Tô nem aí, porque eu sou serva de Cristo. Não estou para agradar homens. Eu quero que Ele fale aos meus ouvidos e eu seja apenas uma voz. João Batista não estava nem aí se gostavam da pregação. De fato não gostaram, que ele foi decapitado. Mas ele combateu o bom combate. Ele guardou a fé. A minha pergunta é: como está a sua fé? Você ainda tem fé? A gente tem que ter cuidado com o nosso coração, porque a tendência é ter entregue a vida a Jesus, a uma carreira, a uma jornada. E nessa jornada, a vontade de Deus é que a gente cresça em amor, sejamos apaixonados por Ele. Sabe o que é que Deus pede a mim e a você? Uma coisa, que é o grande mandamento. Porque através desse grande mandamento, tu vai agradar Ele em tudo. Você não vê Deus falando muitas coisas, mas Ele dá um grande mandamento. E tem outro semelhante.
ao grande. O que é que Deus quer de mim? Eu vou te dizer. Lá em Marcos 12, 30. Coloca esse versículo, por favor. Marcos 12, 30. Não sei se está aqui. Isso. Depois tu muda e faz daquele jeito que eu te falei. Então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o grande mandamento. É ser apaixonado. E Paulo morreu apaixonado. Eu combati o bom combate. Eu completei a missão que Deus me chamou. Ele me disse: seja apóstolo dos gentios. E eu obedeci sem perder tempo. Acho que a pior coisa que existe na nossa vida, para mim, irmãos, a pior coisa que existe é uma pessoa saber qual é a vontade de Deus e ser desobediente. Se endireite, se alinhe. Se você sabe o que Deus quer de você, por que você não está fazendo o que Ele pede? Uma pessoa que sabe qual é a vontade de Deus e não obedece, vai ser punido com muitos açoites. Uma coisa é eu não saber, e quando eu não sei, eu vou jejuar e orar. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento. O que é que tu queres da minha vida? Mas, meus irmãos, nós precisamos valorizar o investimento de Deus. Paulo era um homem incrível. Ele disse: olha, Deus, a sua graça na minha vida não vai ser de qualquer forma. Eu não vou desprezar o seu investimento. Eu não vou viver uma vida de qualquer jeito. Eu vou valorizar a sua graça. Valorize. Se entregue de todo o coração. Conheça o Senhor. Paulo foi assim. Sem perder tempo. Ele se lançou no conhecimento de Deus. E fez Deus conhecido. Leia. Como está a sua vida espiritual? Você tem que se analisar. Para você não terminar mal, frio, indiferente, sem se envolver na obra de Deus. Não, não trabalho para Deus, não, que eu fiquei chateado com fulano. A tua vida é de quem? Tu vive para agradar quem? Fala mesmo. Porque tem pessoas aqui que pararam de trabalhar para Deus porque não protegeram o coração. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Essa palavra eu não vou terminar hoje. Mas Deus te chama, vigia tua vida espiritual. Porque tu estás esfriando. Tu estás, olha, para terminar mal. Quem escolhe se vai terminar bem ou mal, ou desviado, ou frio, ou inútil, somos nós. Nós é que escolhemos que tipo de crente vamos ser. Eu combati o bom combate. Deus, que privilégio sofrer por amor a Cristo. Que privilégio apanhar, ser preso. Mas nem estou aí me importando. Eu sei em quem tenho crido. Meus irmãos, que amor é esse? Ele foi desprezado, rejeitado, falavam mal dele. Ei, isso não diminuiu o amor dele por Jesus. Ele cresceu. A minha pergunta é: tu estás crescendo ou estás regredindo? Porque tu não gostou de uma coisa que aconteceu. Falaram de mim, não me trataram como eu merecia. Sabe de uma coisa? Tu está precisando de ir para um lugar secreto para Deus colocar colírio nos seus olhos e você enxergar bem. E voltar para o prumo. Eu tenho um dono. Existe uma missão e eu vou cumprir. Eu estou aqui na terra só por causa de uma coisa: agradar a Deus. Quem está aqui? Vocês estão vivos, meus irmãos? Que eu gosto que participe, viu? Para poder eu me sentir que realmente é uma boa terra esse lugar. Você é uma boa terra. Se você não fosse uma boa terra, você não estaria aqui. Deus não desistiu de você.
Porque Deus continua acreditando que enquanto você está vivo, é possível sim você obedecer e fazer a vontade do Pai. Eu estava falando ali para o Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, eu estou viva. Conte comigo, viu? Pode vir com o seu poder, porque a minha vida eu já escolhi de quem é. Ela é tua. E eu não vou viver uma vida. Não, ninguém me ama, nem me quer. Não, ninguém me chamou para servir. Jesus já te chamou para servir. Faz tempo que Ele te chama para se dedicar a Ele, para se importar com as pessoas, para orar pela tua família, para ganhar a tua família, para ganhar teus amigos. Faz tempo que Ele já deu essa missão para mim, para ti. Ter uma vida que vale a pena ser vivida. E Paulo foi assim. Olha, Senhor, trabalhei mais do que todos eles. Em vigílias, muito mais. Em açoites, muitas vezes apanhei. Mas saiba de uma coisa, Senhor. Sua graça na minha vida, eu vou valorizar. Eu vou valorizar. Conte comigo, Senhor. Olha, a história da igreja diz que teve um homem que trabalhava no meio da rua. Ele era um sapateiro. Esse sapateiro começou a orar. Deus começou a queimar o coração dele. Ele deixou de ser sapateiro e se tornou um dos maiores missionários na Índia, meus irmãos. William Carey. Um sapateiro que orou e disse: Deus, eu não quero viver uma vida à toa. Um sapateiro fez história. A vida dele teve propósito. A minha pergunta: o que é que tu estás fazendo com a tua vida? Estás ganhando tua família? Alguém do teu trabalho, da faculdade, da escola? Quando as pessoas veem você chegando, elas sentem a presença de Deus quando tu chega? Que mensagem você passa de Jesus? Está crescendo a sua vida espiritual? Ou você não está envolvido em nada na igreja? Isso é um mau sinal do teu esfriamento espiritual. Não se envolver em nada significa que você não está bem espiritualmente. Porque uma pessoa apaixonada por Jesus, ela dá a sua vida para Jesus. Quem está aqui? Ela é envolvida até o caroço do olho. Mas não é porque a gente obriga. É porque ela é apaixonada. Ela quer dar a vida dela para Jesus, como Jesus deu a vida por ela. Tem alguém que se identifica com essa palavra? Mas quero saber demais. Eu tenho um dono, meus irmãos. E Paulo terminou bem. Leia. Quero desafiar vocês a leitura da palavra. Essa semana, leia 2 Coríntios. E você vai conhecer um homem apaixonado, que para ele morrer é lucro. Se é para viver, então eu vou ser intenso e vou dar minha vida para que as pessoas conheçam mais Jesus. Meus irmãos, como é que está a sua vida espiritual? Você está crescendo? Você vai terminar bem? Ou você está esfriando na sua vida espiritual? Paulo não, ele foi crescendo no amor, crescendo no amor, crescendo no amor. Eu queria que colocasse uma frase, não sei se o pastor Marcos colocou a frase aqui: o importante não é como você começou, mas como você vai terminar a sua vida cristã. Não é importante como você começou, mas como você vai terminar. Nós vamos mudar tudo esse slide, viu? Aleluia. Então, primeira coisa, para terminar bem, coloque aí o primeiro ponto. Como é, pastora, que eu posso terminar bem a minha carreira cristã? Primeiro lugar, guardando a fé. Coloque aí o primeiro ponto, guardando a fé. Isso. Guardando a fé. O que é isso? O que é isso, guardar a fé? Eu combati o bom combate.
Eu completei a minha carreira e guardei a fé. Sabe o que é guardar a fé? É proteger o nosso amor por Jesus. É proteger o nosso amor por Jesus. Proteja. Proteja o seu amor por Jesus. No decorrer dos anos, a tendência é a gente se esfriar. Vem para o culto por vir. A tendência não é crescer no amor. Sabe qual é a tendência dos casais? Olha para mim. Quando casam, estão apaixonados. Eu amo ir para a casa de recém-casado. É tudo muito arrumado. É tudo muito bonito. Mas sabe de uma coisa? Se não cuidar do amor, vem a rotina. Daqui a pouco se acostuma tanto com o outro que vai esfriando o amor. E alguns chegam ao divórcio porque não cuidaram do amor. O amor precisa ser cuidado. Uma viagem, um carinho, fazer uma coisa diferente, dar atenção. Sabe? Pequenos gestos renovam o amor. Com Deus é a mesma coisa, meus irmãos. Sabe o que faz uma pessoa não esfriar na fé? Tempo sozinho com Deus. Por quê, pastora? Porque significa tempo de qualidade. Deve ser um tempo de qualidade. Que você não atende celular. Que você diz: Senhor, limpa minha mente agora das dívidas que eu tenho que pagar, das coisas que eu tenho que resolver. Sai agora. Jesus disse: quando você entrar no seu quarto, feche a porta. Feche a porta. E nesse tempo sozinho com Deus, é bom demais. Quem ama tempo sozinho com Deus? Não dá nem o marido para ficar. É só. Nem o cônjuge. Tem momentos que eu estou lá, orando com o Marcos. Mas para ficar sozinho com Deus, é eu e ele. Quando é Marcos que está fazendo tempo sozinho, ele fez: eu vou ficar um pouquinho ali. É ele e Deus. Nesse tempo, a gente lê a Bíblia. E Deus começa a falar com a gente. Deus começa a falar. Às vezes eu estou lendo Salmos, ou Provérbios, ou minha leitura. Às vezes eu abro a Bíblia aleatoriamente. Acredita que Deus ainda fala comigo? Estou lendo a palavra, meus capítulos do dia. Aí o Senhor começa a falar comigo. Eu adoro, eu choro. Eu fico deitada, eu fico de joelhos. É meu tempo sozinho. Ali eu sou renovada no meu amor, na minha devoção. Meus irmãos, olhe, se você quiser conhecer Deus, o Deus da Bíblia, tu precisa ler a Bíblia. Você não sabe, mas tem alguns adolescentes aqui, na nossa igreja, que eles estão num propósito de ler em 30 dias toda a Bíblia. Eles estão lendo 40 capítulos por dia. E aí, pastora, o que a senhora acha? Acho ótimo, meu filho. Tá, né? A minha estava ontem: mãe, eu me atrasei, estou com 60 capítulos. Eu digo: meu irmão, se tranca no teu quarto e vai ler. Mas, pastora, a pessoa é só ler. Não tem problema. Vai entrando no seu espírito. A palavra de Deus, ela é viva, é poderosa. Quanto mais lê a palavra. Lógico que essa leitura é uma leitura dinâmica. Ler em 30 dias o Velho e o Novo Testamento é revolucionador. Mas depois que passar os 30 dias, eles vão ler os capítulos normais. Aí se espera que você leia. Que você vai lá pesquisar as palavras que você não entendeu. Escreva num caderninho. E você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Gente, é fascinante conhecer a Deus meditando na palavra. Se você não ler a Bíblia, é muito perigoso. Porque você vai ficar ouvindo mensagens dos outros. Mas sabe de uma coisa? Tu precisa ter as tuas próprias experiências com Deus lendo a Bíblia. Você precisa ser criterioso nas mensagens que você escuta no YouTube. Como é que eu vou saber se é um falso profeta? Se o que estão ensinando é errado? Se tu estiver lendo a Bíblia. Se não tu é, Maria vai com as outras. Uma pessoa que não tem raiz, se desvia por qualquer coisa, peca, desagrada a Deus e nem sabe. Oh, meus irmãos, vai ler a Bíblia que você vai saber o que agrada a Deus. Aí você começa a deixar tudo que Deus não gosta.
Eu quero fazer o que Deus gosta. Eu me lembro, primeira vez que eu comecei a ler a Bíblia, fiquei impactada. Lendo Mateus. Quero te falar, começa lendo Mateus. Eita, eu juro. Eu jurava assim. Eu juro, viu? Pela cruz de Deus que eu não estou mentindo. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento, Mateus disse, não jureis, viu? Não sabia que era pecado. Aí eu parei de jurar. Não minta. Me lembro que mãe dizia, diga que seu pai não está. Eu digo, não mãe, que mentira é pecado. Sua cabrita, que é isso? Mãe ficava braba. Mas eu não podia mentir porque eu estava lendo a Bíblia. E a Bíblia é para você praticar, meus irmãos. É para você conhecer a Deus e mudar de vida. Aquela pessoa que é prostituto deixa a prostituição. O adúltero deixa de adulterar. Aquele que fala a palavra não deixa de falar. O mentiroso deixa de mentir. Por quê? Porque eu estou conhecendo o Jesus da Bíblia. É fascinante conhecer Deus. É fascinante. Deixa eu parar, viu? Porque isso vai ficar horrível. Pronto? Porque elas não conseguem, né? Fica horrível. Pronto, aleluia. É fascinante conhecer o Senhor. Essa é a vontade de Deus, que a gente proteja o nosso amor, a nossa devoção, a nossa admiração por Deus. Não deixe o diabo sujar seu coração. Se apaixone pelo Jesus da Bíblia. Ame-o. Obedeça. Porque para Deus amá-lo não é palavras bonitas. Te amo, Jesus. Não. Para Deus amá-lo é obedecer. É abandonar o pecado. É arrancar tudo que não presta. Se é para perdoar, eu vou. Porque liberar perdão é uma ordem de Jesus. E eu não vivo para me agradar. Eu vivo para agradar a Ele. Oh, queridos, conheça mais o Jesus da Bíblia. Nunca mais sua vida vai ser a mesma. Mas sabe como se conhece Deus? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Sabe como foi que um padre teve uma experiência poderosa com Deus e revolucionou a Europa? Lutero. Eu não sei qual era a ordem que ele fazia parte. Um padre católico. Um dia ele estava lendo a Bíblia e ele encontrou Romanos, capítulo 1. Versículo 15, se eu não me engano foi 17, versículo 17. A palavra em toda do coração dele. Ele foi revolucionado. Nasceu de novo e teve a reforma protestante. Um homem que encontrou Deus nas páginas da Bíblia. Olha, tu lê quantos capítulos por dia? Quantos capítulos você lê por dia? Você medita? Você decora os versículos? Você tem costume de ir no Google pesquisar alguma coisa que você não entendeu? O que é que Deus está falando com você lendo a Bíblia? Se você não tem essas experiências, comece hoje, para você terminar bem. Amém, irmãos? Terminar bem. Paulo era um homem que ele terminou bem. Olha o que ele escreveu, não sei se está aqui. Filipenses 1:9. Paulo disse, olha a igreja da cidade de Filipos, eu faço essa oração por vocês, que o vosso amor cresça mais e mais. Ao passar dos anos, o amor de vocês cresça mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Gente, conhecer a Deus, crescer e conhecer a Deus, Deus espera isso de você. Que o conhecimento dele mude o seu comportamento. Aquele homem bruto que grita com a esposa, eu estou conhecendo Jesus. Ele vai mudar o comportamento. Porque conhecer a Deus significa se parecer com Ele. Até as nossas roupas sensuais. Eu não conheço uma pessoa íntima de Deus que viste uma roupa sensual. Porque o espírito de prostituição não habita mais naquela pessoa que conhece a Deus. A pessoa tem o Espírito Santo morando
E Deus nos diz se a roupa está adequada ou não. Quando a gente começa a puxar, começa a fazer uma coisa com a outra, não está adequado. Não está adequado. Visto uma roupa que agrada a Deus. Pergunte a Ele se eu gostou, pai. O que o senhor acha dessa roupa? Eu pergunto. Se ele está gostando. E quando ele não está, ele diz, estou não, filha. Às vezes eu falo uma palavra com alguém, Deus não gostou da forma que eu falei. Filha, eu não gostei da forma como você falou. Vai lá pedir perdão. Para quem você vive? Para você? Ou para agradar a Deus? Só tem uma maneira do nosso amor crescer por Jesus. Se você estiver dedicando tempo a sós para buscá-lo. Lendo a Bíblia. Você vai tirando da sua vida tudo que não presta. Arranque. É você que tem que fazer isso. Deus não vai fazer por você. É você que tem que abandonar que não presta. Eita, pastora, eu me lembro, eu falei aqui na igreja, uma pregação que eu fiz aqui, de uma irmã, uma senhorinha, uma avó, ela se converteu. Eu não sabia que ela estava com um caso de adultério. Mas um dia, no nosso primeiro prédio, eu estava à tarde orando na igreja, e ela chegou. Pastora, eu estava buscando a Deus e o Espírito Santo falou para mim, você está em pecado, abandone esse homem. Pastora, eu tenho um caso com um homem casado, faz 10 anos. Eu amo esse homem, pastora. Mas o Espírito Santo falou para mim, me ame muito mais do que a ele. E ela acabou o relacionamento de 10 anos, meus irmãos. Eu nem sabia, mas ela estava buscando a presença de Deus. E o Espírito Santo falou com ela. Tu está buscando a Deus? Não tem como uma pessoa estar buscando a Deus e guardar mágoa no coração. Você não está buscando Jesus. Tu está buscando o Genésio. Porque se tu buscar Jesus, vai haver mudanças. Que não é ninguém te forçando. Obrigando, deixa isso, deixa aquilo. É o teu relacionamento com a presença de Jesus. Que traz mudanças profundas. De dentro para fora. Tem alguém que está aqui, irmãos? Então guarde o seu coração. Proteja o seu relacionamento com Deus. Sabe? A vontade de Deus é que nosso amor não esfrie com o decorrer dos anos. A vontade de Deus é que nosso amor cresça. Mais e mais. Em pleno conhecimento de quem Ele é. E a gente seja transformado de glória em glória à sua imagem. Sabe aquele amor apaixonado como Paulo teve naquela estrada de Damasco? Ele foi impactado com o amor de Deus. Você não viu Paulo perdendo o primeiro amor. Mas eu já vi muitos crentes que perderam a paixão por Jesus. Se tornaram religiosos. Frequentadores do CCA. Mas não tinha mais aquela alegria da presença. Pararam de se envolver nas coisas de Deus. Vinham para os cultos esporadicamente. Não tenho tempo não, quando der eu vou. E a vida espiritual só esfriando. Sabe? Guarde o primeiro amor. Aquele amor apaixonado que você tinha quando se converteu. Proteja. Aquele amor intenso. Que ninguém se comparava com Jesus. Não olhávamos para outra coisa, somente para o Senhor. Disposto a abrir mão de qualquer coisa. Sim, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu estou disposto. Esse é o primeiro amor que Jesus quer que você volte a ter por Ele. Volte a ter. Olha o que está escrito em Apocalipse 2, 4, 5. Uma queixa de Jesus. Jesus estava falando de algo que ele não gostou. Olha o que diz Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o lugar secreto. Você já não me busca mais como antes. Você não chora mais lendo a palavra. Você já não queima mais como antes.
antes. Eu não vejo sua alegria em me servir. Eu tenho saudades de você. Aquele coração que queimava por mim, disposto a fazer qualquer coisa por mim. É o primeiro amor, meus irmãos. Aí o Senhor traz uma palavra dessa. Olha, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você perdeu. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Volte a gastar tempo comigo como antes. Você nem via o tempo passar. Hoje é uma correria. Você nem lê a Bíblia, passa dias e dias e nem lê a palavra. Volte ao primeiro amor. Uma pessoa que abandona o lugar secreto, ela pode até trabalhar, ser líder de célula, ser discipulador. E se você olhar a queixa de Jesus para a igreja de Éfeso, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, são elogios com o trabalho deles. Eles eram dedicados na obra de Deus. Mas o trabalho não substitui a paixão. Eles estavam como que fazendo as coisas de maneira mecânica, mas não tinham devoção mais. Não ouviu mais a voz do Senhor. E o Senhor disse: olha, abandonaste. Mas se você continuar lendo o capítulo 2, aqui mesmo de Apocalipse, você vai ver o elogio do Senhor para esses irmãos lá de Éfeso, com relação ao trabalho. Mas Deus estava dizendo: cara, eu não estou querendo teu trabalho não, eu quero você. Primeiro lugar, eu quero você. Quero sua paixão e sua devoção por mim. Conhece as suas obras, as obras que você realiza com tanto esforço, a sua perseverança. Não pode suportar os homens maus, não gosta de nada errado na igreja. Você tem perseverança, suportou provas, sem esmorecer. Olha o versículo 4: tenho porém contra ti, você não é infiel não, você não está desviado não, tu está na igreja sem paixão, sem devoção, sem prazer em Jesus. Você me serve. Tenho porém contra ti, você abandonou a sua paixão por mim. Você não é mais como antes. Analise seu coração. Lembre-se, por que você perdeu isso? Foi a amargura? Foi decepção com pessoas? Foi porque você se sentiu injustiçado? Volta para mim. Vai para o teu lugar secreto. Vai me buscar como antes. Paulo nunca deixou que nada, meus irmãos, tirasse a paixão dele. Sabe para que era essa repreensão de Jesus? Para a igreja de Éfeso. Vocês têm noção que igreja é essa, meus irmãos? A igreja de Éfeso foi uma das igrejas que Jesus mais trouxe revelação profunda. Leia a carta de Paulo à igreja de Éfeso. É uma das cartas mais profundas que ele escreveu, trazendo revelação da nossa identidade em Cristo, da nossa autoridade como igreja. Meu Deus, Paulo morou em Éfeso 3 anos, meus irmãos. Aquela igreja não era uma igreja qualquer. Antes dele abrir Éfeso, antes dele fundar a igreja de Éfeso e ir lá estabelecer, ele enviou um casal da confiança dele, Priscila e Áquila, para lá, vai lá na minha frente. Quando ele chegou, Priscila e Áquila estava lá. Chegou Apolo. Paulo ficou lá estabelecendo a igreja 3 anos, ensinando. Aquela igreja não era igreja qualquer. Ela tinha os melhores obreiros. Quem passou por lá? Timóteo. E agora em Apocalipse, João, meus irmãos. João também foi pastor da igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que teve uma liderança de excelente compromisso com Deus. Lá em Atos 19, 1 a 20, você vai ler Atos 19 em casa. E você vai ver o avivamento que teve a cidade de Éfeso. Paulo chamou 12 rapazes. Toda semana ele ensinava aqueles 12 rapazes as escrituras. Em 2 anos, toda a Ásia Menor foi evangelizada. Aquela igreja foi tão sacudida que as pessoas viram milagres extraordinários. Foi uma conversão. As pessoas em praça pública, elas começaram a gritar, confessando seus pecados e queimando objetos de feitiçaria. Foi um mover naquela cidade de Éfeso, uma igreja cheia da glória. E está Deus agora, Jesus agora, 30 anos depois, desgostoso, triste. A igreja não tinha fechado não, mas os irmãos perderam a paixão. Estavam nas células, liderando ministérios, trabalhando nos pequenos grupos, sem paixão, sem devoção. E ele diz: não quero o teu trabalho, eu quero o teu coração. Paulo disse: olha, eu combati o bom combate. Deus, o Senhor me chamou para trabalhar. Eu trabalhei. Mas sabe, Deus, eu guardei a minha paixão. Agora, a coroa da justiça vai ser entregue. Eu estou prestes agora a morrer. E de fato, poucos dias, decapitaram ele. Ele morreu, terminando bem a carreira cristã. Apaixonado. Ele escreveu em Romanos capítulo 8: nada vai me afastar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem potestade, nem principado. Nada. Eu posso estar liso, eu posso ter dinheiro. Nada vai apagar a minha paixão por Jesus. E você? 30 anos depois, quantos anos tu tem de crente? 30 anos estava Jesus dizendo aqui: eu tenho, porém, uma coisa contra ti. Você é uma pessoa fiel, não abandonou a obra de Deus, não foi para o mundo, não se desviou. Você é uma pessoa correta, não concordo com injustiça, mas eu tenho contra ti: eu não te encontro mais no lugar secreto. Tu está correndo demais. Tu não chora mais. Eu não te encontro para uma conversa. Estás ocupado demais. Abandonaste a devoção, a paixão, o lugar de me ouvir. Tenho contra ti. E ele diz: se arrependa. Essa manhã é uma manhã de arrependimento, meus irmãos. Eu tenho muita coisa para falar. De fato, 30 anos depois, estava o Senhor se queixando, porque aquela igreja abandonou o primeiro amor. Guarde a sua fé. Proteja. A segunda coisa que eu quero te falar, para você terminar bem sua carreira cristã, é guardar o coração. Guarde a sua devoção. Não negocie o seu tempo a sós com Deus com nada. Priorize sua vida espiritual. O ouvir a Deus, o ser renovado, o ser corrigido, o ser ensinado por Ele. Guarde o seu coração em segundo lugar. Guardar a fé, a devoção, a paixão. Segundo lugar, guardar o coração. Guarde a fé, mas também guarde o coração. Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração,
pois Ele dirige o rumo da sua vida. Guarda o coração. Guarda o coração. De quê, pastora? Em primeiro lugar, da distração. Da distração. Tudo quer ser prioridade na nossa vida. O ganhar dinheiro, o estudar, o casar, o cuidar das coisas, o cuidar dos filhos. Ó, gente, marido é importante, filho é importante, nosso trabalho é importante, mas não é a prioridade da nossa vida. Sabe qual é a sua prioridade? Em primeiro lugar, é buscar Jesus. Para ter sabedoria de como criar os filhos, para ter sabedoria de como lidar com o marido, para ter sabedoria para dar um bom testemunho. Tem crente que é uma vergonha. O comportamento nem parece de crente. Acho que você é uma pessoa do mundo, por causa da sua linguagem, por causa da sua roupa, por causa do seu comportamento inadequado. Nem parece que tem intimidade com Deus. Está na hora de você mergulhar na palavra e deixar Deus mudar a sua vida. E se tem uma coisa nessa geração, nesse tempo que estamos vivendo, principalmente depois da pandemia, se chama distração. Isso daqui tem te roubado da intimidade com Deus. Porque até na hora de fazer o devocional, tu tem que estar preocupado com os teus negócios. Quero dar um conselho. Depois do devocional, tu resolve tuas pendências. Depois do devocional, você responde as mensagens. Se não puder levá-lo para o seu devocional, eu acho até melhor. Fica somente com a tua Bíblia. Porque às vezes a gente leva para botar uma música de adoração. Que engano. Porque não sai música de adoração. Sai mensagens que tu tem que responder. Que distração terrível é o celular. É uma concorrência. Sabe? Tem um versículo que nos chama muita atenção. Hebreus 12, 2. Coloca aí. Hebreus 12, 2. Ali já. Olhando firmemente. Sabe o que é olhar firmemente? Não divida o seu olhar. Não tenha um coração dividido. Olha para Ele. Fixa o olhar nele. Coloca Ele como alvo da tua vida. Olha firmemente para o autor e consumador da fé. Olha para Jesus. Aí ele dá o exemplo. Imita Ele. Imita Ele. No momento mais difícil da vida de Jesus, que era ir à cruz. Ele sabia que era o momento mais difícil da vida dele. Mas ele disse, eu fui criado para isso. Como é que eu posso orar e dizer, Pai, me afasta dessa hora? Eu vim para isso. Eu vim para isso. Levar os nossos pecados sobre Ele. E ser julgado. Porque Ele estava sendo nosso libertador. Ele ia ficar afastado do Pai. Porque me abandonaste. Deus meu, Deus meu. Agora não era mais Pai. Era Deus. O justo juiz. Julgando o pecado. E Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Homem de dor. Que sabe o que é padecer. Quando Ele pensou que Ele ia para a cruz, Ele olhou fixamente para o Pai. O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, porque Ele estava nu, lá na cruz, sem roupa nenhuma. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele suportou, não fez a vontade dele, fez a vontade do Pai dele. Porque Ele disse, foi para isso que eu vim. Não foi fazer a minha vontade, foi a vontade do meu Pai. O seu coração tem que estar muito, muito, muito convicto do motivo de você ser crente. Por que nós não encontramos Jesus e não morremos na hora? Porque nós temos uma missão: fazer a vontade do Pai, não a minha, nesta terra. Me parecer com Jesus. Ter um comportamento que Deus se alegre.
E esse comportamento vai me dar muitas almas para Jesus. Se importar com as pessoas. Ontem nós fomos fazer uma surpresinha com uma menina da nossa célula que estava de aniversário. Ela chorou tanto. E eu senti o Senhor falando para mim: filha, como eu gosto quando você se importa com as pessoas. Porque quando você se importa, elas conhecem quem eu sou. Quando você ama alguém, elas me conhecem. Elas dizem: Deus existe e Ele se importa comigo. As pessoas vão conhecer Jesus quando você se importar com elas. Quando elas estiverem doentes, você vai fazer uma visita. Quando elas não vêm para o culto, faltou a célula, você liga se importando, demonstrando amor e cuidado. Elas vão dizer: oh meu Deus, o Senhor ouviu as minhas orações. Como é que eu sei que Deus ouviu minhas orações? Ele usa pessoas, meus irmãos, para se revelar a elas. Ou não? Eu estava orando essa semana. Aí chegou um cartãozinho da Alemanha. Maria Vitória está, sabe onde? Na Escócia. Ela mandou da Alemanha. Fazia tempo que ela tinha mandado para mim. Chegou com uma frase: Deus respondendo a minha oração. Deus me ouviu. Chegou um cartão, Maria Vitória me enviou. Como é que Deus vai ser conhecido? Você representando Ele muito bem, sendo parecido com Ele, tendo o caráter de Cristo, comportamento que vai dizer: filha de Deus, parece com Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas tem uma concorrência, se chama distração. E o Senhor te chama a atenção. Olha, a palavra distração, a palavra olhando, né? Olhando no grego é aforão. Significa uma atenção que não se divide. Atenção indivisa. É quando você desvia o olhar de todas as distrações e tem o olhar fixo. É fixar os olhos, meus irmãos. Então, o autor aos Hebreus diz: olha, tira a distração. Não importa a situação que esteja acontecendo contigo. Eu sei que para Alessandro não foi fácil. O filho dele teve que amputar a perna, meus irmãos, do acidente ontem. E nós estamos orando por ele. 26 anos tem um menino. Não é fácil. E hoje eu encontro o Alessandro sentado aqui. Ele podia estar em casa revoltado, falando mal contra Deus. Cadê o Senhor? Sabe, Alessandro, a sua esposa poderia ter morrido, seu filho também. Não é fácil passar por isso. Mas é uma escolha amar Jesus mesmo quando coisas ruins acontecem. E por que? Eu não sei te dizer. Mas eu sei que Deus livrou da morte. Não conseguiu salvar a perna do menino. Cortou do joelho para baixo. Não é fácil. Mas é nessa hora que você se apega ao Senhor e não deixa o coração se amargurar, nem se desviar. E você diz: eu estou aqui para agradar o meu Pai. Mesmo quando eu sofro, minha vida é sua, Jesus. Minha vida é sua. É não tirar os olhos de Jesus. Mesmo quando o dinheiro não chega na conta. Mesmo quando as respostas de oração não acontecem. Mesmo quando você passa pelo sofrimento. Você fixa os olhos no autor e consumador da sua fé. Aí sim, você vai terminar bem. Aonde estão os teus olhos? Tanta distração, tanta coisa para tomar o nosso olhar. E o Senhor nos chama a fixar os olhos para terminar bem. Em segundo lugar, quando se fala de guardar o coração, é guardar o coração da ansiedade. Eu vou terminar nesse ponto. Para a próxima vez eu vou terminar essa palavra. Mas pense o mal desse século. Crentes ansiosos. Crentes. O problema é que a gente é crente. Mas pastor, crente não pode ficar ansioso. Pode. Porque não tem como a gente não passar por dificuldade. Mas a gente não pode viver ansioso. Preocupado. A gente tem que ir para um lugar secreto. Quando eu estou ansiosa,
Sabe, eu já sei onde eu vou tirar a minha ansiedade. É ir para um lugar secreto. Eu nunca vi um lugar tão poderoso. Eu nem tomo remédio, meus irmãos, para ansiedade. Porque quando eu chego lá, no meu lugar secreto de oração, de buscar o Senhor, eu despejo toda a minha ansiedade aos pés dele. Sabe de uma coisa? Sai aquele peso que eu estou sentindo. Faz um teste. Está preocupado? Está ansioso? Corre para Jesus. Olha o que Paulo escreve, Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não fique deixando as preocupações te adoecer. Tem gente que está sendo tão dominado pelo medo, pela preocupação, que está ficando doente na mente. Sim ou não? Conhece pessoas assim? Mas existe cura para nós, meus irmãos. Para nossa ansiedade. É despejar aos pés de Jesus tudo que nos aflige. Olha o que Paulo diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Vai para lá, coloca aos pés do Senhor. Qual é o teu problema? É dinheiro? É com o teu marido? São os filhos? É a situação? Corre e ora, porque a oração tem poder para tirar a ansiedade. Sabe quando a gente tem que tomar remédio controlado, ansiolítico? É quando a gente não consegue botar esse peso para fora. Tem gente que, para sair a ansiedade, vai para cigarro. Quando está muito nervoso, não sabe o que fazer, vai para cachaça. Mas nós temos Jesus, meus irmãos. Agora, tem situações que a pessoa fica tão assim, que há um descontrole no cérebro. Aí tem que tomar um remédio para poder ter um controle. Mas o Senhor está te dizendo, olha, lança aos meus pés os teus problemas. Eu tenho cuidado de vós. Deus quer curar a sua mente. Quem crê nisso? Eu não sou contra psiquiatra, não sou contra psicólogo, mas eu quero te indicar o médico dos médicos. Pratica orar, pratica despejar aos pés do Senhor. E se tiver um fardo muito grande, orai uns pelos outros. Confesse para o seu irmão, peça oração. Agora, quando vem um descontrole, tem que tomar remédio. Mas o remédio que Deus nos chama é a oração. Em tudo. A ansiedade, ela é terrível. A palavra ansiedade no grego é merímina. Significa cuidado, preocupação, inquietação. É uma pessoa inquieta. E a pessoa inquieta, ela não para ouvir Deus. Ela nem consegue. Já sentiu isso? Eu já senti. De eu ir orar. Eu estou tão ansiosa que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Aí eu oro muito em línguas. Senhor, me ajude, me ajude. Mas o nosso lugar secreto traz cura. Agora, lógico, tem médicos que vai te ajudar. Mas Deus está dizendo, venha, experimente esse lugar de cura. Porque a mente fica dividida. O coração fica dividido. Você não consegue se concentrar por causa da ansiedade. Por causa da preocupação. Ela rouba a paixão. A preocupação, ela é tão terrível, a ansiedade é tão terrível, que a pessoa não consegue nem ficar a sós com Deus. A mente fica trabalhando o tempo todo. Não consegue parar para ouvir Deus falar através da palavra. Você precisa orar, meus irmãos. Faça um jejum por essa área que está tirando você do sério, que está te descontrolando. Faça um jejum. Se junte com o seu discipulador. Você vai ver. Jesus corrige Marta. Marta, quando soube que Jesus ia para a casa dela, ao invés de curtir Jesus, ela ficou inquieta e preocupada com muitas coisas. E Jesus na sala. E ela, eita, eu tenho que fazer essa comida. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Jesus ficou. Deus não gostou da inquietação dela. Mulher, para me ouvir. Depois tu trabalha. Ei, pare para ouvir Deus. Depois você trabalha. Olha, quando se escuta Deus, Deus dá ideias para você prosperar. Deus dá ideias que vai mudar o teu casamento. Deus dá estratégias de como você alcançar seus filhos.
quando se para tudo para ouvir o Senhor. Quem está aqui? Pare tudo. Está cheio de dívida? Tu não vai aumentar um palmo sequer na tua vida com a tua ansiedade. Pelo contrário, é capaz de tu morrer do infarto. Aí vem palpitação. A pressão sobe. Ei, faz um teste. Tranca a tua porta e vai orar. E o Deus que ouve no secreto vai mudar a tua história. Faz um jejum por essa área. Mas para de ficar inquieto e ansioso. Pare com isso. Respondeu o Senhor a Marta: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. E ela nem curtiu a presença de Jesus. Ela não conseguiu parar. Ela nem valorizou ficar com ele, porque a preocupação roubou ela de Jesus. Quantas vezes eu vejo crentes deixando de crescer, porque estão tão inquietos e preocupados com tantas coisas. Não consegue mais ler a Bíblia, não consegue mais orar. Corre de um lado para o outro, perdido. Saio desse emprego, não saio. Vai ficar no lugar secreto. Para tudo e vai ouvir a Deus. Tu fica nesse emprego, sai desse emprego. O que é que tu vai fazer com a tua vida? Para! E vai ouvir. Enquanto tu não para, parece uma barata tonta. Tua vida fica uma bagunça. Aí mais ansiedade. E tem gente que come muito na ansiedade. Porque não sabe o que fazer na vida. Vai parar para ouvir a Deus. Aí Deus vai te endireitar. Você volta a se apaixonar. Seus ouvidos se abrem. E a paz vem no teu coração. Alguém está entendendo essa mensagem? Tenha cuidado para que a ansiedade, a preocupação não esteja sendo o primeiro lugar na tua vida. Tenha cuidado para que os teus alvos pessoais não estejam te distanciando do lugar secreto e da paixão. Vamos orar. Eu vou continuar os próximos pontos para a gente guardar o coração na próxima vez que eu for pregar. Mas hoje o Senhor fala conosco. Se você quiser terminar bem, guarde a fé. Guarde o seu relacionamento com Deus. Guarde também o seu coração da distração, da ansiedade. O Senhor tem cuidado da sua vida. Feche os seus olhos. Eu não sei se você chegou aqui com a mente pesada, preocupado com muitas coisas. Eu não sei o que está esfriando o seu amor por Jesus. Tirando a sua concentração de parar mesmo para ouvir Deus. Mas o Senhor te chama. Ei, pare tudo. Vá me buscar. Espírito Santo, eu quero abençoar os meus irmãos. Comece a fechar, feche os seus olhos. Se concentre agora. Eu vou orar por você. Eu oro, meu Senhor, para que o Senhor venha nos ajudando a terminar bem a carreira cristã. Nós não queremos esfriar no amor, deixando a preocupação, a ansiedade, a distração nos roubar de Ti. Não queremos colocar outras coisas no lugar do Senhor. Não queremos colocar os nossos alvos pessoais, as dívidas, a empresa, ao passar no concurso, o ter dinheiro, ser a coisa mais importante da nossa vida. Não. O Senhor é a pessoa mais importante da nossa vida. Feche os seus olhos. Ore pela sua vida espiritual. Ore pela sua vida espiritual. Nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos nos arrepender nessa manhã. Nós queremos voltar a colocar o Senhor como a pessoa mais importante da nossa vida. Ore por você. Diga: me perdoe, Senhor, quando eu acordo já ansioso e preocupado com muitas coisas. Quando eu fico inquieto, tão inquieto que eu não consigo me concentrar em ouvir a Tua voz. Abra sua boca, comece a orar. Senhor, eu ando distraído. Eu estou distraído, Senhor, atrás das minhas coisas, dos meus alvos, dos meus projetos. Eu tenho colocado isso como primeiro lugar. Eu acordo pensando nisso e estou pensando nisso. Mas eu te peço, volta, Senhor, para o teu lugar.